Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre as pesquisas de feedback dentro da HubSpot, que fazem parte do Service Hub, ok? Então a pesquisa ela faz parte aqui do menu de automações. Você aperta aqui nesse botão e vai em pesquisas. Você vai entrar nessa página aqui, pesquisa de feedback, certo? Lembrando que você precisa ter o Service Hub para utilizar a pesquisa. E dependendo, você precisa ter um usuário, né, um usuário de Service ou Pro ou Enterprise para conseguir criar e manipular pesquisas, tá bom? Então vamos lá, para que serve a pesquisa? Basicamente, o time de pesquisas, né, as pessoas, né, que coletam feedbacks e experiências do cliente estão bastante acostumados com isso. Já há alguns anos que tornou-se uma prática comum. E nós, com certeza você já passou por alguma experiência de compra, alguma experiência com algum cliente, na verdade é uma marca, que você já tenha tido que responder uma pesquisa. Então, aqui na HubSpot, quando você clica em criar pesquisa, você tem algumas opções, sendo que a primeira é a pesquisa personalizada e outras três pesquisas que são muito comuns. A primeira é o CES, que é o Customer Effort Score, ok? Aqui ele diz que para descobrir se é fácil para eles encontrarem ajuda quando precisam, né? Então aqui ele diz um pouquinho para que serve, né, o CES. Basicamente são metodologias de mercado, tá, pessoal? Então vocês podem pesquisar por fora, tem todo um estudo em cima dessas metodologias. O CSAT, né, que é a partir de uma experiência que ele teve, né, um feedback com base numa experiência, então ele tem uma metodologia específica para esse fim. E o NPS, que é o Net Promoter Score. Acredito que o NPS seja o mais famoso desses. O NPS ele é um queridinho aí nas pesquisas. É a famosa pergunta ali, com base na sua experiência, o quanto você recomendaria, né, empresa para amigo ou familiar. Aí você tem ali um cálculo que vai de menos 100 a 100, que é o NPS. Né? Então, todas as três são suportadas pela HubSpot, basicamente são as três formas de pesquisa. NPS a gente tem muito. Tá? Então, a pesquisa personalizada, você pode utilizar outras perguntas além dessas, e ele, na verdade, tem mais opções, tá? Mas dependendo da sua necessidade, você pode fazer uma pesquisa mais simples usando o módulo padrão. Então vamos entrar aqui primeiro no módulo padrão para vocês verem. Eu vou começar aqui no CES, tá? No Customer Effort Score. Quando eu clico aqui, basicamente é um método por e-mail, tá? E o SES ele tem uma diferença. Quando você clica aqui, ele tem uma diferença em relação a todos os outros métodos de pesquisa. Ele basicamente ele está associado a um ticket. O que isso significa? Significa que após o atendimento, após um ticket, provavelmente ticket fechado, que é o que faz mais sentido, é enviado um e-mail e com o assunto, ei, como foi a sua experiência com o nosso suporte? Aí tem aqui uma variável, né? Fala o ticket do HS Ticket ID é o protocolo, que é o ID do ticket, do objeto, e o subject, que é o assunto. Né? E aqui o quanto você concorda ou discorda com esta declaração. Aqui está Marcos Brito, mas está o nome da empresa, que está o meu nome aqui, facilitou a resolução do meu problema. 1 a 7, desde discordo até concordo muito. Tá? Então vamos criar aqui para vocês verem um exemplo. Aqui tem um logo da marca que a gente fez um logo fake. Então você coloca aqui o idioma, primeira coisa, você já coloca em português, certo? O nome da empresa, então bota assim, minha empresa, por exemplo. Aqui é o URL da empresa, você pode botar o seu site aqui, que for, né? www.minhaempresa.com.br, certo? Aqui o remetente da pesquisa, um dos usuários da sua conta, certo? E o endereço. Que você pode usar o endereço de alguém na sua conta ou algum outro verificado, usando sempre a mesma estrutura que você já conhece, lá de configuração de domínios e envios. Aqui é a linha do assunto que você pode editar. Tá? Então, ó, tá vendo aqui em cima? Ali a linha, ó, tô editando. Então você pode alterar a pesquisa. Aí você pode inclusive colocar personalização. Então eu posso colocar aqui, colocar aqui um token, botar o do contato, nome, né? Vamos dar aqui o nome, por exemplo. Em nome, como foi sua experiência com o nosso suporte? Você pode alterar a pergunta. Aqui você tem algumas configurações avançadas, onde você pode colocar o endereço do escritório
fica mais lá embaixo. Tá? E aqui o corpo do e-mail. Tá? Isso aqui também você pode editar. Certo? Aqui, ó, tá vendo o corpo do e-mail? Sua opinião é importante, isso aqui é bem legal. Tá? Então você também pode colocar a personalização aqui usando o token. Aqui uma introdução. Então, recentemente você me pediu ajuda com um problema. Você pode, inclusive, colocar outros tokens de ticket aqui. Veja que o token de personalização, você só pode usar o contato aqui em cima. Mas aqui embaixo, quando ele fala, você nos pediu ajuda com um problema, aí ele bota o ID do ticket e o nome do ticket, normalmente é o assunto. Né? Aí você pode escolher outras informações do ticket, inclusive as informações personalizadas que você tem. Então isso é bem legal, porque você pode querer sobre o assunto tal e sobre a categorização tal, e você foi atendido pelo proprietário do ticket, por exemplo. Você pode até colocar o proprietário do ticket, entendeu? Aí você bota aqui qual é a propriedade do proprietário, ou seja, o nome dele. Você pode colocar o e-mail, first name. Basicamente isso aqui ele puxa da conta, tá, pessoal? Isso aqui é do usuário lá. Quando você tem o usuário, não estou falando do contato, objeto contato. A gente está falando do usuário mesmo, tá? Então a gente bota aqui first name, por exemplo, e ele vai inserir. Você pode inserir ele aqui. Tá? Só foi um exemplo. A pergunta, você não pode editar. E você vai ver isso aqui nessas metodologias. Por quê? Porque essa pergunta ela faz parte de um método. Então, quando você lê um livro, qualquer artigo falando sobre esses métodos de pesquisas, a pergunta ela precisa ser desse jeito. E as respostas também precisam seguir, tá, esse caminho. Então, é muito importante que você siga isso. Você não pode editar, por isso que não tem como. E aqui você pode colocar um tema, né? Uma imagem de destaque, que é a imagem aqui. Você pode até remover, se você quiser. Pode colocar pode não colocar nada, se quiser. Né? Aqui você pode editar as cores, né? É um texto alternativo aqui, o alt da imagem. Aqui as cores que você quiser utilizar, né? Pode usar inclusive o código da cor, certo? Então, assim, isso aqui para esse tipo de pesquisa você vai conseguir fazer esse tipo de modificações e enviado por e-mail a partir de uma automação que eu vou mostrar para vocês. A partir do feedback da pessoa, ou seja, a partir do número que ele coloca, no caso dessa aqui, o difícil vai de 1 a 3, neutro 4, 5 e fácil 6 e 7. É o que o método diz. Tá? Então, você pode, inclusive, fazer uma pergunta de acompanhamento, porque não apenas a nota. Quando o time de pesquisas vai fazer a avaliação da pesquisa, eles fazem análise quantitativa, que é a nota, mas eles precisam depois fazer uma análise qualitativa para entender o porquê daquela nota. Então, com base nisso, você pode, inclusive, editar aqui uma pergunta. Por quê? Como é que nós poderíamos fazer para sermos melhores da próxima vez? Algo assim do tipo. Né? E se foi fácil, você pode nos contar porque deu uma pontuação tão alta? Pessoal, historicamente, as pessoas elas falam mais quando elas reclamam. Né? Isso é um entendimento aí de mercado de pesquisa. Então, quando as pessoas estão mais satisfeitas, mais elas falam. Então, e eu vejo muito isso aqui nos nossos clientes também. Então, é bem provável que quando a pessoa marcar difícil, ela tem mais. E valorizem, né? Valorizem bem esse feedback, porque se a pessoa destinou um tempo para isso, porque ela quer que a empresa melhore. Né? Então, isso é bem legal. E aqui embaixo, um obrigado para cada uma das três. Né? Então, você pode colocar uma imagem ou não, ou só um texto. Aqui você pode editar. Tá? Então, você pode, por exemplo, entraremos em contato em breve para resolver o seu problema. Isso aqui pode ou não acontecer. Isso depende dos seus processos de follow-up de pesquisas. Dá para fazer tudo aqui pela HubSpot. A gente vai ver isso. Mas esse aqui é o feedback. Tá? Aqui, então, leia bastante aqui nesse ponto que é bem interessante. Tá? Com quem você gostaria de pesquisar? Né? Então, basicamente, essa pesquisa aqui ela vai ser enviada quando um ticket do pipeline estiver fechado. Você define o pipeline que você quer utilizar. Então, eu marquei o pipeline de suporte. E assim que o ticket for fechado, eu vou enviar essa pesquisa. Tá? Aí eu posso definir quando, imediatamente, tá? Os destinatários receberão e-mail quando o ticket for fechado. Lembrando que tem que ter um contato associado àquele ticket. Tá, pessoal? A gente já falou muito sobre objetos, não vou dedicar muito tempo para falar nisso. Você ainda tem alguma dúvida sobre objetos, voltem lá. Quando a gente fala de objetos primários, as associações entre eles. Mas
tem que ter um contato associado ao ticket para essa pesquisa funcionar. Se só tiver um ticket, não vai enviar. Tá? Então você pode enviar imediatamente para o contato associado ao ticket ou definir um atraso de tanto tempo, depois de minutos, horas ou até mesmo dias, certo? Aqui também você pode definir algumas automações, tá? Automações de acompanhamento. Você pode fazer através da plataforma de fluxo, mas aqui ele usa uma versão mais enxuta para te ajudar. Tá? Então você pode ter aqui algumas notificações, tá? De e-mails. Então você pode aqui, ó, inscreva usuários ou equipes da sua conta para receber e-mails e notificações, tá? Sobre as novas respostas da repesquisa. Se você quiser alguém para acompanhar. E a HubSpot também dá uma opção aqui de você enviar apenas para as pesquisas que possuem comentários, ou seja, que também colocaram uma resposta qualitativa, porque realmente é o que faz sentido. Tá? Mas nem sempre você vai precisar disso. Às vezes, uma pessoa que dá uma nota baixa, você vai querer ligar para ela, mandar um e-mail, alguma coisa, para entender o que está acontecendo. Aqui embaixo você pode criar uma automação com base na nota que ele deu. Então, se for muito por exemplo, uma resposta difícil, né, de 1 a 3, você pode fazer outras funções aqui. A gente vai entrar isso aqui quando a gente entrar no fluxo de trabalho, tá, pessoal? Não se preocupem, é que realmente tem muita informação, mas quando a gente entrar na aula de automações, vocês vão ver. Mas dá para, por exemplo, dá para enviar e-mail, dá para mandar uma notificação interna, dá para mudar uma propriedade, dá para fazer basicamente o céu é limite, dá para mandar um scoring, dá para colocar uma lista, dá para criar uma tarefa para alguém, dá para criar um outro ticket, dá para criar qualquer coisa. Assim, basicamente é algo muito amplo. Tá? E aqui é quando a resposta for difícil, neutro ou fácil, a gente cria. Isso aqui é bem útil para fazer o follow da situação. Tá? É a única forma de fazer isso? Não, mas é muito útil. Tá? É bem legal. Certo? Com base nisso, no final você pode visualizar sua pesquisa. Essa aqui é como se estivesse recebendo. Eu posso responder, por exemplo, eu vou responder 7. Tá? E aí ele fez a pergunta: eu gostei muito, parabéns, por exemplo. Né? Eu vou enviar, muito obrigado. Basicamente, essa interação que ele vai ter. Certo? E aqui tem as visões. Né? No desktop, tem um tablet e tem um smartphone. E aqui tem as etapas, onde você pode ver como ela fica. É bem responsiva, é bem legal. Né? Então, essa pesquisa aqui você consegue fazer dessa maneira. Ela é uma pesquisa, ela não é um modelo em branco e ela só pode ser feita via e-mail. Tá? Você pode enviar essa pesquisa via e-mail. Então isso aqui é bem importante. Atente-se aos planos, atente-se aos seus contatos de marketing, é né? Muito importante para você conseguir utilizar isso. Tá bom? Bom, a segunda forma, né, de pesquisa é o CSAT. Ok? Depois do SES, a gente entra aqui no CSAT. Quando a gente entra no CSAT, a gente já vê uma primeira tela diferente. Tá? O CSAT você pode fazer tanto por e-mail, quanto por uma página da web ou um chat. Né? Então você pode fazer um feedback lá no seu chat, que a gente vai entrar também nessa aula de chat, falar um pouquinho. Mas basicamente é um chat que tem aqui embaixo, uma página da web, a pessoa está navegando no seu site e aparece uma pesquisa, ou por e-mail. Tá? Então eu vou mostrar aqui no nosso exemplo a do e-mail. Vamos criar. Ok? Aqui, não muito diferente, né, do SES. E aqui você também pode colocar o remetente, o e-mail. Ei, como nos saímos? Sua opinião é importante. Você comprou recentemente algo na nossa loja online. Gostaríamos de saber sua opinião. Isso aqui você pode enviar basicamente para vários destinatários, como você vai ver, em momentos diferentes. Não estamos falando apenas de fechamento de ticket. Na verdade, não estamos nem falando de fechamento de ticket, porque o fechamento de ticket ele tem a outra pesquisa que eu acabei de mostrar para vocês, que é mais voltada para aquele momento. É um momento ali de ponto de contato, como especialistas chamam. São os touch points. Né? Aqui, outros momentos. Tá? Então, você está ali no site, você acabou de visitar uma página, um ok, um obrigado, ou eu acabei de colocar o meu nome numa lista de espera para comprar um produto, ou algo assim do tipo, pedir uma informação. Né? Então, o ideal é que realmente, eu gosto muito de usar isso aqui em e-commerce, por exemplo, mas isso é apenas um exemplo. Você pode usar para qualquer tipo de compra online, numa página de obrigado ou numa página específica. Tá? Que a pessoa tenha passado por uma jornada, né, ou de aquisição ou uma jornada de inscrição mais ampla. Então, por exemplo, instituições de ensino podem
ter um processo de uma matrícula online ou de uma pré-matrícula online e fazer uma pesquisa. O que você achou do nosso processo? Né? Enfim, pensem dentro do negócio de vocês o que faz sentido fazer essa pesquisa, mas tem que ter uma experiência relevante. Só preencher um formulário simples, não acho que seja uma jornada, né, ampla e relevante. Tá? Mas isso fica a critério, né, de quem está construindo a estratégia. Bom, aqui você pode fazer manipular, né? Como você já viu na outra, sua opinião é importante. Então você pode manipular, colocar os tokens, né? Lembrando que aqui não tem o ticket envolvido, o objeto ticket não está envolvido nessa, então não tem personalização de ticket. Aqui você só tem um contato, tá? Então você só vai poder personalizar propriedades de contato, tá? Aqui no token de personalização. Aqui você pode remover a imagem, como você fez no outro, tá? Bem tranquilamente. Aqui na parte de feedback, ao contrário, né, da outra pesquisa, aqui você tem o sentimento, né, que a gente fala. Então, é o sentimento negativo, neutro ou positivo. Achei positiva a experiência, por quê? Por causa daquilo. Infeliz, né, neutro e positivo. Né? Então, basicamente, são 3 formas de sentimentos em que, da forma bem parecida, você faz esse aqui seria o quantitativo, tá? E aqui embaixo o qualitativo, e você pode editar. Ok? Aqui a página de obrigado, mesma coisa, você pode editar qualquer um dos 3, certo? E definir os destinatários. Aqui você tem uma opção muito mais ampla, tá? Porque antes, na outro tipo de pesquisa, na outra método de pesquisa, você só teria a opção de ticket fechado e do contato associado ao ticket. Aqui você tem várias formas. Tá? Então, por exemplo, a primeira ideia que ele dá aqui é as pessoas, né, ou seja, os contatos, né, que entraram na fase do ciclo de vida de cliente, depois de um determinado tempo. Aqui está 30 dias. Né? Então, o que acontece? Poxa, me tornei cliente da empresa. Comprei alguma coisa, algum serviço, seja lá o que você faça, B2B ou B2C. Me tornei cliente. 30 dias depois, recebo aquela pesquisa. Legal. Né? Então, isso aqui é bem legal. Você pode fazer isso aqui. Tá? E essa aqui é uma forma que a HubSpot coloca meio que para pronto para você. Tá? Mas isso aqui pode ou não fazer sentido. Lembre-se, o ciclo de vida é muito importante. Então, normalmente o cliente é quando ele tem um negócio numa etapa de pipeline fechado ganho, né? Como a gente já viu lá no treinamento do Sales Hub, do pipeline de negócio. Então, você pode utilizar isso aqui e mandar pesquisa 30 dias depois. Aqui você pode começar do zero. Você pode aplicar essa mesma regra, modificando, por exemplo, por exemplo, se ele tem um negócio associado, etapa do negócio é qualquer um de ganho. Vamos ver se tem um ganho aqui. Ganho, por exemplo. Tá. Então, aqui ele não vai esperar 30 dias, ele vai verificar se aquela pessoa tem um negócio na etapa ganho e vai enviar. Certo? Mas não apenas negócio. Você tem propriedade de contato, propriedade de empresa, propriedade de ticket, as próprias propriedades de feedback, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que tudo que a gente preenche aqui é uma propriedade, feedback é um objeto, assim como outros. Ele é um objeto um pouco mais restrito, mas ele também tem como você manipular as propriedades, ou seja, armazenar essas perguntas dessas pesquisas em propriedades. Tá? Isso a gente vai ver já daqui a pouco. Endereço de e-mail específico. Ou seja, pense no que faz sentido para você. Tá? Uma ideia simples é usar a fase do ciclo de vida. Outra é usar uma fase do negócio específica. Ou outra, usar qualquer outra propriedade de contato ou empresa que você acha que faz sentido fazer, né, esse envio. Tá? Aqui, quando? Mesma coisa, mesma ideia. Quando o destinatário atende os critérios, ou seja, na hora, atendeu o critério, mandou, ou depois que ele atendeu o critério, tanto tempo depois, minutos, horas ou dias. Certo? Aqui na automação, a ideia é a mesma. Né? Você vai ter aqui uma possibilidade de fazer um follow com base no que ele responde, usando exatamente as mesmas funções, certo? Da automação que a gente vai explorar. Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer. Tá? Bom, voltando aqui agora um pouquinho. Nós vamos falar de NPS, que é a mais famosa, certo?
NPS você pode fazer e-mail ou página da web. Tá? Então, eu vou usar a página da web aqui só para um pouquinho. Assim, pessoal, não tem muita diferença entre página da web e da e-mail. A diferença é apenas o local onde está sendo feito, tá? Mas a ideia é sempre a mesma, basicamente. No caso da página da web, você tem as opções, tá? De onde quer que apareça. Tá? Lembrando que tem que ter naturalmente o código, né? O JavaScript. Ó, assim, ó, chamada deslizante, você me recomendaria. Chamada deslizante direita, mais aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, chamada deslizante direita. Esse aqui fica ó, assim, ó. Banner suspenso. Tá? Você vê o que é mais legal. Eu já vi vários formatos. Esse aqui na direita, eu acho ele bem legal. Eu gosto muito desse. Mas os outros também são bons. Esse aqui em cima pode ser... Às vezes não é tão chamativo, mas depende. O seu time consegue experimentar vários formatos. Né? Então, aqui você pode escolher sua cor também. Então, a pergunta do o NPS ele é bem simples e objetivo. Qual a probabilidade de você recomendar o nome da empresa ao amigo ou um colega? De 0 a 10. E a pergunta essa daqui não pode ser trocada. Né? No caso do feedback, deixa eu baixar aqui. Ó. No caso do feedback, dependendo da nota que você deu, depois vai aparecer uma caixinha para fazer o qualitativo. Certo? No e-mail é parecido também. Então, aqui no NPS você tem os promotores 9 e 10, você tem os passivos, né, ou neutros, 7 e 8, e tem os detratores 0 a 6. Tem uma fórmula que ele calcula uma porcentagem com base entre respondentes, né, promotores e detratores, principalmente. Então, isso é feito no NPS. O NPS pode ser positivo ou negativo. Bom, aí você tem uma página de obrigado, que também segue exatamente a mesma lógica. Então, você pode alterar aqui no final. E o direcionamento, tá? Exatamente igual ao anterior. A diferença é que isso aqui é o NPS. Ah, Marcos, então, para que eu uso o anterior e para que eu uso o NPS? Pessoal, isso são métodos de pesquisa. Tá? Então, normalmente, quem faz essas pesquisas, eu recomendo que vocês estudem um pouquinho antes, para vocês compreenderem o porquê, onde um se aplica e onde o outro se aplica. Então, existem livros, existem estudos, existem profissionais de pesquisas que sabem para quais momentos o NPS é melhor do que o CSAT e qual é o melhor, o SES onde é melhor, onde o CSAT é melhor, onde o NPS é melhor. Tá? Então, isso é feito através de um estudo. Não é aleatoriamente falando. Tem momentos em que um é melhor do que o outro. Eu já vi, por exemplo, NPS em pesquisas anuais, assim, com clientes. A empresa tem uma base de clientes e manda anualmente. Vamos fazer uma pesquisa gigantesca NPS aqui só para pegar o sentimento. Mas tem pesquisas que são de momentos específicos da jornada dele, ou seja, um atendimento, um momento de compra. Né? Então, muitas pessoas fazem o próprio NPS no momento de compra também. Né? Às vezes fazem o NPS num fechamento de ticket, né? Não fazem os outros modelos. Então, cada empresa tem a sua área de pesquisa ou tem seus profissionais de pesquisa para montar isso. Se não tem, e tem uma pessoa que agora você cuida da pesquisa, você faz uma pesquisa, e pode ser que seja você a pessoa, ou vamos fazer. Isso não é comum, porém, se isso cair para você, pesquise na internet sobre esses 3 métodos, são métodos muito disseminados, tem muito conteúdo sobre eles. Eu tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade para entender onde se aplica um, onde se aplica outro. Tá? E a HubSpot te dá total suporte aqui tecnológico para você conseguir fazer isso. Falando do site, a gente também tem aqui algumas funcionalidades, né, que não se aplicam no e-mail. Então, escolha a URL do site para exibir a pesquisa, nesse caso. Então, você tem uma URL, é um parâmetro de consulta. Então, a URL do site é uma todas de, aí você pode adicionar. Tá? Por exemplo, Heavy 360, vamos supor. Ou contém, ou tem algum parâmetro de consulta específico. Tá? Você pode adicionar a regra de exclusão também. Então, não vai aparecer nessas páginas. Então, a URL do site contém, sei lá, um barra trabalho conosco, por exemplo. Às vezes eu não quero colocar um trabalho conosco, não faz sentido. Pode mostrar pesquisa em telas pequenas ou não, isso fica a seu critério. Fica muito ruim em tela pequena? Não, fica bom, fica legal, mas tem gente que não gosta de que apareça. E aqui algumas regras.
Então, escolha quando deseja exibir sua pesquisa, 2 segundos após o carregamento da página, né, é o que é o recomendável, mas você pode deixar isso um pouco mais, né, mais extenso ou não. Ou em cima da rolagem, porcentagem da rolagem. Você pode deixar assim, ele só vai aparecer a pesquisa quando ele chegar, sei lá, no meio da página, que é os 50%. Tá? E a frequência. Então, bem legal, olha isso aqui. Ó. Você pode escolher uma pesquisa recorrente ou única, dependendo do produto ou serviço. Então, se ela for recorrente, ela vai pesquisar os clientes regularmente se o produto ou serviço mudar com frequência, né? E se eles se envolverem naturalmente, atingirem as regras. Então, você pode fazer uma pesquisa a cada 3 meses, né, com a pessoa acessando o seu site, né, e fazer uma experiência, ou uma única vez. Tá? Então, isso você também pode. E aqui a automação, pessoal, vocês já conhecem aqui, né? Não vou também parar aqui muito, mas é a mesma coisa. Tem aqui um follow-up, tá? Dependendo das respostas. Tá? O detrator, como sempre, eu acho muito importante você atuar nos detratores, nos passivos também, pegar as ideias das pessoas e realmente transformar em melhorias para a sua empresa. Tá?